Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Este é o episódio 65. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado. Este episódio 65 tratará do processo penal e da justiça restaurativa. Conosco, neste episódio, o professor Dr. Daniel Asciutti, que é advogado criminalista, sócio do escritório Asciutti Osório Advogados, professor da Escola de Justiça Restaurativa Crítica, autor do livro Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal, publicado pela editora Saraiva, que obteve o segundo lugar na categoria Direito do Prêmio Jabuti 2015. O professor Daniel Asciutti é mestre e doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, foi professor visitante na Universidade de Veneza, na Itália, de 2014 a 2005, onde realizou estudos de pós-doutorado na universidade, também realizou estudos de pós-doutorado na Universidade da Bélgica. Em 2017, integrou a comissão de especialistas do Congresso Nacional, que debateu e propôs a inclusão da justiça restaurativa no projeto do novo Código de Processo Penal, o projeto de lei número 8045 de 2010 da Câmara dos Deputados. Em 2019, fez parte da comissão que elaborou a segunda edição do Manual de Programas de Justiça Restaurativa da ONU, em Bangkok, na Tailândia. Então, nada melhor do que o professor Dr. Daniel Asciutti para nos falar da justiça restaurativa e de suas imbricações com o processo penal e com diversos institutos do processo penal. Professor Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter comparecido no Conecta para socializar todo esse seu conhecimento acerca da justiça restaurativa. Muito obrigado e tenha a palavra. Muito obrigado, professor Nereu. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse podcast tão importante no cenário jurídico processual penal brasileiro. É uma alegria mesmo compartilhar desse espaço com o senhor e também com meu amigo Marcos Eberhard, com quem há tanto tempo já tenho o privilégio de dialogar sobre as mais diversas temáticas, né, no processo penal. Esse tema me acompanha aí já há um certo tempo, né? Eu não acreditava quando as pessoas diziam que o tema da nossa tese nos persegue pelo resto da vida, e eu sou prova concreta disso. Mas o fato é que desde que comecei a trabalhar com esse tema ainda no doutorado em Ciências Criminais aqui na PUC do Rio Grande do Sul, acabei não conseguindo mais abandoná-lo. E, de fato, desde 2009, quando eu comecei o doutorado, até hoje, 2021, as mudanças em relação à expansão, ou melhor, a compreensão da justiça restaurativa no cenário jurídico, tanto no Brasil quanto no mundo, de um modo geral, são evidentes, né? Nós tivemos desde 2005, uma série de projetos piloto em todo o país, foram conduzidos majoritariamente pelo Poder Judiciário, e ao longo dos últimos anos temos visto uma espécie de expansão bastante significativa do uso da justiça restaurativa, sobretudo no âmbito dos tribunais. Isso tudo por conta da Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, lá de 2016, que trouxe, então, uma primeira normativa mais completa, mais robusta, sobre como a justiça restaurativa pode ser instrumentalizada, pode ser aplicada. Mas, claro, né, no âmbito do processo penal, esse avanço ainda não é muito significativo, ele é mais forte no âmbito da justiça juvenil, e, obviamente, em um ou outro projeto mais isolado no Brasil, mas, por conta dos nossos princípios penais e processuais penais, a gente ainda tem uma aplicação bastante tímida no âmbito da justiça criminal. E os impactos, portanto, da justiça restaurativa no processo penal ainda são bastante limitados, em que pese, acredito eu, a gente já tenha
algumas aberturas normativas, como eu vou tentar demonstrar a seguir. De qualquer forma, né, eu atribuo também o fato da restaurativa ter pouco impacto na justiça criminal, não só as questões vinculadas à ideia da legalidade mesmo, né, mas também ao fato de que muitas pessoas desconhecem o que é esse procedimento e como que ele funciona, né, sobretudo em um cenário em que o populismo punitivo, o populismo penal está bastante disseminado, né? Poucas as pessoas têm uma espécie de receio de querer buscar outras formas de responsabilização, então esse desconhecimento não é um desconhecimento, digamos, mínimo, né? É um desconhecimento bastante forte, né, em relação não só ao funcionamento da justiça restaurativa, mas também ao que ela é, né? O que ela pode fazer e o que ela pode trazer de interessante para o cenário jurídico penal. Esse mecanismo, então, ele proporciona, né, que autor do fato e vítima possam se encontrar para deliberar sobre o que fazer com aquele caso, né? Autor e vítima, então, passam por um processo de preparação, né, que envolve tanto o que se pode chamar de pré-encontros restaurativos, né, isolados, primeiro o autor do fato com mediadores ou facilitadores, depois a vítima, né, com mediadores e facilitadores, para que possam saber dos riscos do procedimento, dos benefícios, como funciona, o que pode fazer, o que não pode, e tudo mais. E, além disso, né, se concordarem em participar, aqui o princípio da voluntariedade é bastante importante, né, só participa quem quer, ninguém é obrigado a participar de um encontro restaurativo. Então, se depois desse pré-encontro, tanto o autor do fato quanto a vítima concordam e desejam dar continuidade, vai então ser agendado um encontro entre aquelas partes para que possam, então, fazer o que a gente chama de mediação ou encontro direto, né? Que é aquele encontro face a face, mais característico mesmo da justiça restaurativa. Então, nesse encontro, autor e vítima vão trazer a sua versão sobre os fatos, vão dialogar, vão tirar dúvidas sobre os fatos, que geralmente as vítimas têm muitas dúvidas sobre o que aconteceu, por que aconteceu aquilo com elas, né, se aquilo vai voltar a acontecer na vida delas, etc. O autor do fato também vai trazer a sua própria versão e tudo mais, e em determinado ponto do encontro vai se deliberar, né, o que é possível fazer em relação aos danos que foram causados pela atitude, né, pelo fato praticado pelo autor. Então a gente tem um mecanismo, né, que de uma forma ou de outra acaba dando o protagonismo para as partes do conflito, para que elas possam deliberar sobre o que deve ser feito em relação ao fato, né, central, fato que originou aquele encontro, e como que elas podem, então, lidar com isso para o futuro. E aqui é muito interessante, muito importante colocar também uma observação de que a justiça restaurativa, ela tem lá no movimento de vítimas, né, um importante fator de impacto na sua construção, portanto, a vítima tem um papel bastante central, bastante importante nesse mecanismo. Quer dizer, a vítima deixa de funcionar como uma espécie de meio de prova, de obtenção de prova, né, para passar a ser efetivamente uma das protagonistas ali daquele cenário, digamos, que vai se construir a partir do diálogo. E, de uma forma bastante resumida, né, a justiça restaurativa pode ser aplicada antes do processo, durante o processo, ou depois do processo. Então, em qualquer momento, né, processual, é possível aplicar a justiça restaurativa. Ela vai ter diferentes impactos dependendo do momento processual em que for aplicada. E também, claro, depende da legislação de cada país, né? Em alguns países, o acordo restaurativo extingue a punibilidade, em outros países, a decisão do impacto cabe à autoridade judiciária, né, que pode absolver o sujeito, o acusado, pode diminuir a pena, pode arquivar o processo, enfim, tem uma série de possibilidades. Isso também se aplica, obviamente, no âmbito do inquérito policial. E no âmbito da execução da pena, também a mesma coisa, vai depender de cada legislação, mas ela pode
a título de exemplo, né, por exemplo, favorecer o sujeito na hora de uma análise de progressão de regime, né, só para dar um pequeno exemplo de que pode acontecer com um sujeito que está preso, cumprindo pena e acaba participando de um encontro restaurativo. De qualquer forma, é importante salientar que a justiça restaurativa é aplicável a qualquer tipo de delito, né? Se tem uma espécie de ideia generalizada de que é melhor ou mais aconselhável utilizar para delitos mais leves, porém o que a gente tem visto nas pesquisas que são conduzidas sobretudo no exterior, né, de que há uma correlação direta entre a gravidade do fato e o resultado do encontro restaurativo. O que se tem verificado é que quanto mais graves têm sido os fatos, melhores têm sido os resultados dos encontros restaurativos. É muito difícil dar uma causa para isso, mas é provável que as vítimas de crimes mais graves necessitem talvez de mais atenção, né? E isso pode ajudar a entender o porquê dessa alta receptividade, essa avaliação extremamente positiva, né, do uso da restaurativa em casos mais graves. E, claro, como é que eu vou avaliar se a justiça restaurativa foi bem aplicada, foi bem utilizada, etc.? Não é pelo ocorrido, né, pela ocorrência de um acordo, tradicionalmente as pessoas associam a isso, né? Se teve acordo, bem sucedido, se não teve, não foi. Na verdade, não faz muita diferença, porque algumas pessoas, em um número razoável até, saem dos encontros restaurativos sem acordo e mesmo assim se dizem muito satisfeitas com o procedimento porque foram levadas a sério, porque foram ouvidas, porque puderam trazer a sua versão sem as tradicionais limitações legais que, obviamente, em um processo, né, tradicional são bastante comuns. Então, como que se mede a efetividade de um encontro restaurativo? Pelo índice de satisfação das pessoas que ali participaram, das partes. As partes é que vão dizer se saíram satisfeitas ou não. E, bom, o que isso tem a ver, né, com o processo penal? Eu diria que tem tudo a ver, sobretudo se nós observarmos não só o que nós temos em termos de justiça negocial no Brasil, quanto também no exterior. Se nós pegarmos lá a lei dos juizados especiais, né, a lei 999, acompanharmos, né, o andamento das nossas legislações, passando pela colaboração premiada e chegarmos até o acordo de não persecução penal, a gente vai ver que no nosso ordenamento jurídico a gente já tem mecanismos consensuais, né, para crimes de menor potencial ofensivo, para crimes de, digamos, maior potencial ofensivo, sei que eu posso dizer isso, em relação à colaboração premiada, e agora, com o acordo de não persecução penal, a gente pega os delitos que estavam, digamos, no meio, né, no meio termo, de médio potencial ofensivo. Quer dizer, eu já tenho mecanismos de justiça negocial para uma imensa gama de delitos, talvez para quase todos os delitos, né, salvo raras exceções. Claro, a partir dessas normativas, né, dos juizados especiais criminais, com a transação penal, com a audiência de composição de danos, com a colaboração premiada e agora com o acordo de não persecução penal, mas em nenhum deles a justiça restaurativa aparece de forma expressa, né, de forma explícita na nossa legislação. E eu costumo dizer que isso é uma questão de tempo, né? Não só pelo projeto de lei, que foi mencionado pelo professor Nereu na abertura, né, que hoje tramita, então, em separado do projeto do novo Código de Processo Penal, mas também pelas normativas internacionais, né, que disciplinam, que tratam desse tema, que já mostram um avanço significativo, né? Essa segunda edição do Manual de Programas Restaurativos atualizou o primeiro, que é de 2006, e trouxe novos elementos, inclusive o que pode, o que os países membros, né, da ONU podem adotar como impacto no processo penal. E eu diria que as aberturas normativas, tanto da 999, lá na audiência de composição de danos, quanto no acordo de não persecução penal, em especial a previsão do inciso 5º do artigo 28A, que é uma cláusula aberta, né, que dá uma margem muito grande para o uso dos mecanismos de justiça restaurativa dentro dos acordos de não persecução penal, para além dessas duas possibilidades, né, a gente tem no nosso cenário, seja nesse ou no próximo governo, né, federal, uma possibilidade bastante grande da inclusão, da inserção da justiça restaurativa no nosso procedimento penal e processual penal brasileiro. E aí os impactos vão depender da construção
que vier a ser proposta em termos normativos, né? Porque, como eu falei antes, cada país adota um modelo diferente, né? Tanto em termos de arquivamento de inquérito ou de processo penal sem resolução de mérito, ou com resolução de mérito, com diminuição da pena, com extinção da punibilidade, enfim, cada país adota um modelo. Mas o fato é que, cedo ou tarde, nós vamos ter essa normativa no Brasil. Boa ou ruim, a gente só vai saber mais adiante. Porém, o que me parece que faz uma diferenciação muito importante, né, da justiça restaurativa em relação a esses outros mecanismos negociais é o fato de que a vítima tem um protagonismo importante, né? Nós temos uma espécie de reserva em relação à vítima no processo penal. Eu diria que não é incompreensível essa reserva, acho que ela é bem compreensível e razoável dentro da teoria do processo penal. Porém, como a justiça restaurativa trabalha com uma outra perspectiva de resolução de conflitos, em que não está em negociação qualquer tipo de punição, mas de responsabilização, são coisas bem diferentes. Com a inclusão da vítima no cenário, a gente não negocia punição, a gente não negocia liberdade. E isso faz toda a diferença. E também porque o que vai ser colocado dentro das discussões do encontro restaurativo, em hipótese alguma, podem ser levadas para o âmbito do processo penal. O princípio da confidencialidade, ao contrário da publicidade do processo, vige durante os encontros restaurativos, inclusive os acordos precisam ser limitados, né? A redação, os termos de acordo não podem conter todos os elementos. Os encontros não são gravados, evidentemente. Portanto, a confidencialidade reina nos encontros, justamente para preservar os sujeitos, porque se eu não chego a um acordo restaurativo, e portanto eu não vou ter impacto em termos de extinção da punibilidade, redução de pena, etc., é claro que o processo criminal tradicional vai ter andamento normal, né? Vai seguir o seu rumo. E como que eu lido com isso em termos de confissão, em termos de presunção de inocência, né? A própria ideia do exercício dos direitos de defesa. Então, numa apertadíssima síntese, né? Eu tento trazer aqui um panorama geral sobre o que é a restaurativa, quais são os impactos que ela pode ter no nosso processo penal e como que a gente pode perceber, né, nesse movimento de inclusão de elementos de consenso no processo penal, e talvez o primeiro trabalho sobre isso foi justamente o livro do professor Nereu, né? Como que eu posso perceber essas inclusões ao longo do tempo e como que a justiça restaurativa entra nesse contexto de, digamos, metamorfose da justiça penal, né? Aquele antigo paradigma da justiça penal, que nada era negociável, já passou por muitas, né, metamorfoses, portanto, hoje muita coisa é negociável, e dentro da restaurativa, então, a gente negocia de uma forma bastante intensa, né? O que deve ser feito com aquele caso. Mas aí, com o protagonismo das partes e não mais dos atores jurídicos. Então, tentando resumir, de forma muito resumida mesmo aqui, alguns elementos sobre essa temática. Obrigado, professor Daniel. Esse é um caminho que não tem volta, e felizmente é um caminho que não tem volta. E, com certeza, a participação da vítima, muito embora ela realmente não esteja num modelo de processo penal que até pouco tempo vigorava, com certeza em algumas situações nós, não só em algumas, mas em muitas situações, nós percebemos a importância, só para falar de um ponto especificamente, como, por exemplo, num homicídio culposo de trânsito, em que a participação da família da vítima, por exemplo, num acordo de não persecução penal, ela com certeza isso faria uma diferença enorme aqui, não necessariamente falando especificamente de justiça restaurativa, mas também, né, digamos, de um pouco de justiça, de uma pitada de justiça restaurativa dentro do acordo de não persecução penal. Então, esse é só um exemplo para ficar claro como efetivamente isso tem uma grande importância para nós num novo modelo de justiça, num modelo de justiça negocial e, eventualmente, até como pretendia o juizado especial criminal, ou se imaginou que pretendia lá na década de 90 de justiça dialogal, de justiça dialogada. Esse foi o episódio número 65, Processo Penal e Justiça Restaurativa, com o nosso convidado Daniel Achuti, que é advogado criminalista, é professor da Escola de Justiça Restaurativa Crítica e autor de uma obra importantíssima no Brasil chamada Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal,
uma obra publicada pela editora Saraiva e que obteve o 2º lugar na categoria Direito do Prêmio Jabuti em 2015. Episódio número 65 do Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, que vai ao ar no dia 11 de agosto, quarta-feira, dia do advogado, às 18 horas. Compartilhem conhecimento pelo Conecta Processo Penal em Debate.